Para onde caminha a humanidade, que hoje está sem Deus, sem Cristo e sem esperança neste mundo? Para onde caminha a humanidade, que está perdida, vazia, morta em seus delitos e pecados, e que não quer vir a Jesus para ter vida? Para onde caminha a humanidade sem Jesus? Porque Ele é o único que tem as palavras da vida eterna. Para onde caminha a humanidade que ainda não tomou posse da vida eterna que está em Cristo Jesus? Então, essas perguntas são para a humanidade responder. Porque não adianta viver sem Cristo. É uma ilusão. É uma mentira. É tentar apenas se sentir viva, mas não está viva, está morta. Está muito distante de ter vida. Essa é a realidade da humanidade hoje. E mesmo assim, com tudo isso, a humanidade ainda insiste em não querer a redenção que está em Cristo Jesus. Elas não querem saber que um dia Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As pessoas não querem saber mais disso. Elas preferem ser amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Elas preferem renegar o Senhor Jesus, agir com indiferença, rejeição. Não querem saber dele em tempo algum. A humanidade está nessa condição hoje. Isso é terrível demais. É uma perversidade que a humanidade comete contra si mesma. E isso é um erro fatal, mortal. É uma ignorância brutal que a humanidade comete contra si mesma quando ignora o Senhor Jesus. Quando não entende o Senhor Jesus. Quando não consegue ver o Senhor Jesus. Então eu pergunto, para onde caminha a humanidade que está cega, perdida, vazia, sem rumo definido, sem perspectiva de vida e futuro? Porque está perdendo a chance, a oportunidade que tem de se arrepender e se converter a Cristo Jesus hoje. E assim, se essa conversão sincera acontecer, com interesse de coração mesmo, a humanidade inteira vai receber em suas vidas todas as boas recompensas que acontecem na vida daquele que se arrepende e se converte ao Senhor Jesus. Por exemplo, a humanidade vai ter descanso para a sua alma, vai ter tempo de refrigério, vai ter a alegria da salvação, vai ter uma esperança da glória, porque Cristo em cada uma das pessoas que constituem a humanidade hoje vai ser a esperança da glória. Então, é preciso entender isso hoje. Ninguém pode continuar vivendo na humanidade com cegueira de entendimento. Porque é isso que está impedindo as pessoas de verem a luz do Evangelho da glória de Cristo e serem salvas pela graça dele. Que as pessoas hoje estão jogando fora isso. A humanidade está jogando fora isso, essa oportunidade. Isso é algo irracional. Não é algo prudente, sábio, inteligente de se fazer. É um perigo gravíssimo que a humanidade ainda não se deu conta, não percebeu ainda. O mal que está fazendo contra si mesma. Porque a humanidade prefere ir para o caminho largo, para a porta larga, onde muitos estão acertando com ela hoje. A maioria da humanidade está acertando com esse caminho, que vai levar para a perdição, sem dúvida alguma. Então, a pergunta é essa: para onde caminha a humanidade?
Porque se ela continuar insistindo nessa teimosia, desse erro, de não querer de forma alguma Cristo Jesus, ela vai perder. Ela não vai conseguir escapar da condenação do inferno. Às vezes temos que falar palavras duras, mas palavras que possam fazer as pessoas pensarem, raciocinarem, refletirem sobre isso, para que chegue a uma conclusão lógica e perfeita de que debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que a humanidade seja salva. O único que pode fazer isso é o Senhor Jesus. Ele já foi designado para isso mesmo. Para que a humanidade tenha salvação, pela graça dele. Então, não dá para entender como a humanidade ainda não percebeu isso, não entendeu essa questão. Que é muito simples de se compreender. É fácil. Porque o que complica a humanidade hoje é a incredulidade, a rejeição, a indiferença, a cegueira de entendimento. É algo no qual a humanidade está mergulhada. E isso, pouco a pouco, está levando a humanidade para a perdição. Quando alguém morre sem Cristo Jesus, isso significa que ele nunca quis crer ou dar uma chance para Cristo Jesus. Preferiu as coisas terrenas, as coisas efêmeras e passageiras que existem no mundo. E ele se deleitou nessas coisas, aproveitou o máximo possível, curtiu a vida, adoidado, como dizem por aí. Se envolvendo com as coisas do mundo, amando ao mundo e as coisas que nele estão. Esse é o grande erro que a humanidade comete contra si mesma. Mas ainda há tempo de se purificar desses erros, retornar à sensatez, começar a entender que o Senhor Jesus é aquele que pode resgatar, pode salvar, pode curar, pode fazer a humanidade se reconciliar com Deus através de Cristo Jesus. Essa é a verdade pura e simples. A humanidade precisa de Jesus, sim, sem dúvida alguma. O coração da humanidade tem que estar confirmado com graça, não com alimentos, não com coisas terrenas perecíveis, nos quais as pessoas estão ávidas a querer isso. Muitos procuram as coisas terrenas, efêmeras e passageiras. Elas ficam buscando riquezas, ajuntando dinheiro, construindo muitas coisas. Mas tudo isso é vaidade, correr atrás do vento. A humanidade vive nessa condição, correndo atrás do vento, perdendo seu tempo, com coisas que não vão trazer proveito algum. Então, para onde caminha a humanidade nessa condição? Onde ela vai chegar? Que futuro ela vai ter? Talvez as pessoas não pensaram nisso ainda, porque estão pervertidas com o mundo. Estão cheias de pecados, abominações, iniquidades, impiedades, praticando isso todos os dias, sem parar. Para muitos, essas são as coisas gostosas que eles vivem. Mas isso não vai levar eles para a salvação em Cristo Jesus. Pelo contrário, vai levar eles para a condenação. Isso é terrível demais. Então, eu espero que a humanidade agora comece a entender de forma clara e simples de que é preciso sim ter Jesus e viver na centralidade de Cristo.
para que assim toda a plenitude de Deus esteja na vida de todo aquele que crê. Isso é importante demais. Então, não há mais dúvidas, pessoal. Agora, o que tem que existir é certeza e convicção de que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele, que é Jesus, é o que a humanidade precisa. Precisa se suprir do Senhor Jesus, o pão da vida, a água viva. Então, o Senhor Jesus é tudo que a humanidade precisa, sem dúvida alguma. Entender isso é fazer algo bom para si mesmo. Milhares de pessoas ao longo da história creram em Cristo Jesus e viveram com Ele e receberam em suas vidas recompensas que são incomparáveis, inigualáveis. Só o Senhor Jesus pode fazer isso acontecer para a humanidade inteira, para que a humanidade inteira agora possa andar em Cristo Jesus, andar na verdade, andar com os olhos fixos em Cristo Jesus, para que Ele seja o guia da humanidade, o pastor, aquele sim que pode levar as pessoas a Deus, reconciliadas, justificadas, salvas, redimidas. Então, essa regeneração, ela acontece. Ela está ao alcance da humanidade, em Cristo Jesus. Então, eu espero que a humanidade pare de andar no erro, dê um giro de 180 graus, se converta ao Senhor Jesus. E assim terá em si mesma vida em Cristo Jesus. Essa é a realidade que a humanidade precisa experimentar, provar, sentir, viver profundamente, para que assim a humanidade, de forma geral, tenha Cristo Jesus, tenha Deus e tenha esperança nesse mundo, porque Cristo Jesus em cada uma das pessoas que constituem a humanidade hoje pode ser sim a esperança da glória. Mas para isso é preciso uma confissão sincera, verdadeira, para que assim Cristo Jesus possa ser aquele que a humanidade não pode deixar de viver nele. Então eu espero que a humanidade entenda isso. Essa é uma mensagem simples, de fácil compreensão. Não troque o que é efêmero e passageiro por algo eterno, que nunca vai se acabar em sua vida. Porque uma fonte a jorrar em você para a vida eterna é o Espírito da verdade. Então, eu espero que você queira isso para a sua vida, para que assim a sua vida faça sentido. Tenha esperança, tenha certeza e convicção de que a sua vida em Cristo será completa, nunca mais estará vazia, porque toda a plenitude de Cristo vai estar em você, suprindo todas as suas necessidades. Então, essa é a melhor coisa que a humanidade pode fazer. Caminhar agora em Cristo Jesus. É para Cristo Jesus que a humanidade tem que caminhar. E se a humanidade caminhar para Cristo Jesus, ela vai estar fazendo algo de bom para si mesma. Eu espero que isso aconteça. Essa mensagem tem esse objetivo de fazer isso acontecer na humanidade de hoje. Então, eu espero que a humanidade entenda isso. Essa é a mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.